no vídeo de hoje eu vou contar para vocês e vamos conversar um pouquinho mais sobre a aromaterapia, sobre óleos essenciais, sobre o que a gente fala sobre isso, sobre como que funciona. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Para quem não me conhece, sou nutricionista Bruna Harmel e eu gosto muito de trazer conteúdos de ciência, de nutrição aqui para vocês também sobre saúde. Tem uma playlist que chama Me Conta Nutri, eu vou deixar ela nos cards aqui para vocês conferirem. E o tema de aromaterapia é uma coisa que tá vindo muito agora, tá vindo bastante estudo sobre isso, bastante conteúdo, tá? Eu vejo um certo extremismo em algumas partes, tanto pro positivo quanto pro negativo, então eu quis trazer minha opinião como profissional da saúde, contar um pouquinho mais sobre óleos essenciais e sobre aromaterapia. Os óleos essenciais, né, não só sobre aromaterapia, mas óleos essenciais, dependendo do óleo, também pode ser usado para ingestão. Aí entra muito na minha área, então eu gosto muito de falar sobre isso. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre qual que é a diferença de óleos essenciais e de aromatizador. E a gente vai entender um pouquinho mais de qual que é a ação que ele tem no nosso corpo quando a gente fala de aromaterapia. Isso é uma dúvida bem frequente, o pessoal fala, qual que é a diferença de um óleo essencial de lavanda e de um aromatizador de lavanda, tá? Todas essas conexões vão acontecer na mucosa nasal, por exemplo, onde a gente vai receber esse cheiro. Quando a gente está falando de um aroma de lavanda, por exemplo, um aroma de baunilha, ele vai ter ligação dos receptores, você vai identificar aquele cheiro, mas ele é sintético. Então ele não vai ter o formatinho do óleo essencial de lavanda que vai ter a ação no teu cérebro terapêutica. Entendem? É a mesma coisa que eu disse pra vocês assim, achei um exemplo maravilhoso. É a mesma diferença de você comer um morango ou consumir algo com essência sabor morango. Por mais que tenha o mesmo gosto ou seja parecido, não vai ter a mesma ação. Ou você comer uma laranja esperando ter vitamina C ou consumir algo que tenha aromatizante artificial sabor laranja esperando ter a mesma vitamina C. Vocês entenderam? Essa é a diferença. O óleo essencial, ele é a partir da planta, ele é puro. Até trouxe aqui uma caixinha da Skymore. Eu recebi isso aqui há muitos anos, tá? É uma marca de óleos essenciais e ela é importada. E ela mostra que ele é 100% puro, tá? É 100% essencial. Inclusive aqui atrás tem vários dizeres para você cuidar, quando depende do óleo não pode usar diretamente na pele e tudo mais. Então o óleo essencial, ele é justamente a essência daquela planta. Então, por exemplo, o óleo essencial de limão é um óleo retirado da casca do limão, tá? Do limão siciliano, por exemplo. O óleo essencial de laranja doce é tirado da casca da laranja doce. Então é a essência daquele produto no vidrinho, tá? Então, por isso que é bem importante a gente identificar a diferença de um de outro. É a molécula dele que vai ter a ação na tua mucosa nasal que vai desencadear a ação terapêutica. Se eu não me engano, são 40 segundos entre você sentir o aroma e ele ter realmente um efeito terapêutico, tá? E esses efeitos são comprovados cientificamente. Esses dias até eu vi o Instagram do Dr. Vitor Fiorentino que estava falando sobre isso, ele trouxe alguns estudos e eu fui para dar uma olhadinha. Gente, tem estudos comparando o uso do óleo essencial de lavanda para ingestão, né, em cápsula, igual de alguns ansiolíticos, antidepressivos. Então, umas coisas muito incríveis, assim, uns resultados muito interessantes e que a gente vê essa noção. Voltando um pouquinho do aromatizante, óleo essencial, o que o aromatizante pode fazer é você sentir o cheiro dele e isso te lembrar uma coisa boa. Daí ele vai te deixar mais calmo por isso. Vou dar um exemplo. Sei lá, eu gosto do cheirinho de bebê, de essência de perfume de bebê. Então, se eu sentir esse cheiro, eu vou lembrar da minha infância e isso vai me trazer sensações boas. Isso pode acontecer e tá tudo bem. Mas o óleo essencial, ele vai ter uma coisa muito mais profunda, tá? Então, assim que ele chega no seu nariz, na sua mucosa, ele vai fazer essa ligação, né? Essa moléculazinha dele vai fazer a ligaçãozinha na sua mucosa, no seu corpo. Ele vai receber esse sinal do óleo essencial e ele vai ter essa ação terapêutica, tá? Sim, se assemelha ao uso de ingestão. Então, é mucosa, a gente vai absorver ele de alguma maneira ali. Por isso que ele tem que ser tão puro, tá? Quando usa mesmo para aromaterapia. Então, tem os difusores que a gente utiliza e tem alguns óleos que podem ser usados tanto para aplicação no corpo quanto também para a ingestão. Eu gosto muito de óleos para ingestão, o de limão, né?
Gosto muito de passar para ingestão o óleo, tanto o de limão quanto o de peppermint, né, que seria de hortelã-pimenta, para digestão. São óleos bem legais para isso também, principalmente de hortelã-pimenta eu gosto bastante. Alguns pacientes só pingam ali dentro da boca e fazem ingestão. Eu, como nutri, só posso recomendar óleos que sejam utilizados para ingestão. A aromaterapia foge da minha alçada. Gosto bastante, mas eu não posso prescrever sobre isso. Mas o óleo de lavanda tem um efeito muito legal para acalmar. Tanto pode ser aplicado, né, nas solas de pé, quanto pingado no travesseiro, ou feito realmente, né, a aplicação da gotinha na mão, espalha e cheira feito concha. Então tem vários óleos hoje em dia, vocês podem ver vários, né? Eu tenho um aqui, inclusive, que é um mix calmante, que é o Adaptive. Esse aqui é do Terra. Mas existe vários outros olhinhos. Eu tenho esses aqui da Skymore. Esses aqui tem de lavanda, tem de alecrim, tem de melaleuca. O óleo de alecrim, para quem tem problema de caspa, eu gosto muito de recomendar para pingar no shampoo, porque ele tem uma ação antifúngica maravilhosa. Ele pode ser consumido também para digestão e para quem tem síndrome fúngica no intestino. Então a gente prescreve ele em cápsula, por exemplo, é bem interessante também, tá? O óleo de melaleuca, eu gosto muito de falar para os pacientes que têm problemas, por exemplo, com unhas, com fungo, né? O melaleuca também é bem interessante e a gente utiliza muito na skincare, porque o melaleuca tem essa ação antibacteriana também, então é um óleo muito interessante. Tem vários outros, capim-limão, eucalipto, fazer inalação de óleo de eucalipto quando a pessoa tá com algum probleminha de nasal, né? Então uma gripe, alguma coisa assim. Tem várias indicações dos óleos. Como eu falei, eu vejo extremismo dos dois lados. Eu vejo profissionais condenando isso a todo custo e eu vejo profissionais enaltecendo demais. Eu acho que eles são maravilhosos. Não são a cura para tudo, infelizmente, mas eles são muito maravilhosos, tem muitos óleos incríveis que ajudam demais as pessoas. O de lavanda mesmo, que é para a questão de ansiedade, é muito legal. O de alecrim para foco, eu adoro passar de alecrim para foco. O paciente tem que estudar, tem que trabalhar, precisa de foco naquele momento. O óleo de alecrim é muito legal. Tem vários outros, enfim, eu não vou me aprofundar tanto nisso. Mas tem muitos óleos que fazem, assim, poder ajudar demais a vida das pessoas. Infelizmente, como eu falei, não são a cura para tudo, mas sim, eles podem ter esse benefício e sim, estão sendo cada vez mais comprovados cientificamente, realmente. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau!